Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa do Dr. Bezerra mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui novamente reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, recebendo toda essa energia positiva que a espiritualidade com a qual a espiritualidade amiga nos envolve. A gente sabe disso, que todas as vezes que aqui chegamos, nós somos muito bem recebidos, amparados, abraçados por esses amigos que estão aqui conosco. Então estejamos em casa, né? Que essa é a nossa casa espiritual, como o Dr. Miguel Couto nos disse. Já sei que tem duas moças que chegaram hoje aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas. Se precisarem de qualquer informação ou outras pessoas, não, né? Acho que todo mundo aqui já sempre esteve aqui. Qualquer informação, estamos à disposição após a palestra, tá bom? E hoje nós temos aqui o prazer imenso de receber nosso amigo Eduardo, já é praticamente nosso sócio, está sempre aqui conosco. E ele nos falará sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, que não é pouca coisa. Então, o nosso preparo de hoje será pelo livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. A lição 82. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Disse Jesus, está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. São palavras de Emmanuel. Então nós vamos agora, já harmonizados aqui nesse ambiente de luz, nós vamos elevar nosso pensamento ao nosso querido Mestre mais uma vez, colocar em nossa tela mental nosso Mestre Jesus, com seu sorriso amoroso, com seu olhar iluminado, agradecendo a Ele por estarmos aqui mais uma vez nessa casa bendita, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que está aqui conosco e pedimos, Mestre, a Ti, que nos envolva com a Tua luz, com o Teu amor, envolva o Eduardo
que Ele possa passar para nós o fruto do seu estudo com bastante calma, paciência e paz no seu coração, e que todos nós estejamos atentos ao que vamos ouvir para levar conosco, Mestre Jesus, mais um pouquinho dos teus ensinamentos. Obrigada por tudo, que a tua luz nos envolva agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para fazermos esse estudo. Costumamos a dizer que não é uma palestra, é um estudo. Prefiro dizer que palestrantes são aquelas criaturas como Raul Teixeira, Divaldo Franco, Haroldo Dutra e tantos outros. O nosso tema da noite de hoje é um tema específico dentro da doutrina. Vem nos falar da intervenção dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos e em nossas vidas. Porque esse tema é uma das bases da doutrina espírita. E como base da doutrina, Allan Kardec desmembrou esse tema imensamente. Haja vista que nós começamos na questão 76 e terminamos na 613. Allan Kardec vai fazer uma ressonância do mundo espiritual. Não é nem uma apanhada, é uma ressonância. Vem desbravar para todos nós esse mundo espiritual e a influência. Mas vamos observar também que a comunicação dos espíritos e sua influência, ela não necessariamente começou com a doutrina espírita. Nas civilizações antigas, todas elas, como também nas civilizações pré-colombianas, eles já tinham esse contato com os espíritos. Isso não é novo. Desde que o primeiro homem surgiu na Terra, há esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec só nos deu um panorama. Então, essas civilizações antigas, assim como todas as escolas religiosas, sempre nos falaram dessa comunicação que os espíritos nos trazem e nos dão. Se nós pegarmos os babilônios, os hindus, os egípcios, gregos, romanos e no povo escolhido, chamado hebreu, todos eles tinham esse vínculo com os espíritos. Apesar dos nomes serem diferentes, no sentido daqueles que buscavam as pessoas para fazer a comunicação, mas o ritual era quase que o mesmo. Por exemplo, na Babilônia, chamavam as pessoas que tinham esse contato maior de pitonisas, de adivinhos. Na Grécia, os gregos chamam eles de oráculos. Haja vista que tinha o famoso oráculo, o oráculo de Delfos. Quando nós partimos para o mundo, para os egípcios, que daqueles povos que tinham esse contato, segundo Emmanuel, eram os que tinham a maior ciência do plano espiritual, do contato com os mortos, como também do processo de morte. Haja vista, tanto é assim, que eles têm um livro muito famoso chamado Livro dos Mortos, que é uma ciência que ali tem todos os processos que eles faziam. Então, a gente vê, e até mesmo chegando nas civilizações pré-colombianas das Américas, incas, maias, astecas e os próprios índios, eles tinham esse contato intenso com os espíritos. Se nós observarmos os pajés, os xamãs faziam essas evocações. Então, isso não é exclusivo da doutrina. Porém, como
o nosso pensamento, o pensamento ocidental religioso, vem de uma escola chamada judaico-cristã. Por que judaico-cristã? Porque todas as igrejas se baseiam na Bíblia, nos ensinamentos da Bíblia. E a Bíblia são 2 livros, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é um livro judaico, onde Jesus, era judeu, mas o grande libertador do povo hebreu, que foi Moisés, colocou ali para todos os processos do Antigo Testamento, dos profetas, da criação, tudo lá. Isso é o estudo dos judeus. Porém, quando nós pegamos o Novo Testamento, que é o estudo das igrejas cristãs, nós vamos ver também essas comunicações. Mas Moisés, como sendo o legislador, o grande libertador do povo, ele, quando escreveu esses livros e juntou, o que ele fez? Ele deu uma proibição de evocar o Espírito. E não se proíbe aquilo que não existe. Se Moisés proibiu, é porque poderia ser evocado os Espíritos. Nós vamos ver algumas passagens que Moisés nos traz no Deuteronômio, capítulo 18, no Levítico, capítulo 11, que ele principalmente vai fazer essa proibição. No Levítico diz assim, a proibição que Moisés deu. E isso é trazido até hoje por algumas agremiações religiosas. Quando falam em espíritos, evocações de espíritos, as pessoas falam, isso é coisa de espírita, isso é proibido. A Bíblia proíbe. A Bíblia não proíbe, nós vamos ver o porquê. Então lá no Levítico, capítulo 11, está assim, Moisés falando, colocando lá no versículo, se eu não me engano, no versículo 20, 19 e 20, que ele diz assim, ai de ti, se procurares um adivinho para evocar os espíritos, eu virarei meu rosto para ti e te banirei da terra. Então, ele já fazendo essa proibição. E lá em Deuteronômio ele continua com essa proibição. Porém, em Moisés mesmo nós vamos ver que ele fez essa proibição por quê? Porque o que se fazia era chamar os espíritos, evocar os espíritos das coisas mais mundanas possíveis que as pessoas poderiam fazer, para saber das coisas mais mundanas. Então ele deu uma proibição para que o povo não fizesse aquilo, E, além do mais, Moisés fazia essa evocação. Por quê? Porque no seu grupo existiam os chamados anciões. Eram os 70 anciões. Esses montavam a tenda e num dia específico faziam a evocação dos espíritos. Mas somente eles faziam. Por quê? Eles tinham esse contato. Vamos lembrar que Moisés foi estudante, ele bebeu na fonte da escola do faraó, daqueles ensinamentos que eram fechados, daqueles ensinamentos que só aquele grupo das ciências secretas poderia fazer, não o povo. E assim como as antigas religiões do passado, os ensinamentos eram extremamente fechados, o povo ficava sem entender quase que nada. Então, nesses 70 anciões havia determinadas comunicações, como também vamos ver nos profetas. Os profetas eram quem? Eram espíritos que tinham visões, que tinham sonhos, que conversavam, dialogavam com os espíritos. E numa dessas reuniões de Moisés com seus 70 anciões, vamos ver que uma certa vez alguém chegou para ele e falou assim: Moisés, tem 2 varões que estão fazendo evocações de espíritos que não pertencem ao nosso clã, ao nosso
colegiado de 70 anciões. E eles nem eram anciões. Então nós temos que ir lá proibi-los. E Moisés perguntou: quem os são? Aí a pessoa falou: é Eldade e Meldade. Isso está lá em Números, capítulo 11. Eldade e Medade. E a pessoa continua: eles estão evocando espíritos. E Moisés vira para ele e fala assim: pois bem, quem dera se em toda Jerusalém todos fizessem como eles. Ou seja, que evocassem espíritos, mas não evocassem com o fito de fazer coisas desagradáveis ou perguntas fúteis, e sim no sentido de poder tomar esclarecimento. Ao passo que Jacó chega para Moisés e fala: vamos lá proibi-lo. E Moisés fala: não vamos proibi-los, porque eles sabem o que estão fazendo. Então a gente observa que não era a proibição dos espíritos, era a forma como estavam evocando. Nós podemos ver isso também no livro do Antigo Testamento, no livro de Samuel. Samuel 1, capítulo 1. O rei Saul foi procurar uma pitonisa, chamada pitonisa de Endor, para saber uma questão da batalha que ele teria no dia seguinte. Procurando a pitonisa, ele pediu para que ela evocasse o espírito de Samuel. A pitonisa obedeceu, porque ele era rei, e chamou. E o espírito falou com Saul: eis-me aqui, o que queres? E Saul perguntou: amanhã eu terei uma batalha, gostaria de saber como será o resultado disso. E Samuel falou para ele: amanhã Israel cairá, assim como o teu exército e você também. E te digo mais, você estará aqui comigo, ou seja, desencarnará. Foi o que aconteceu, perdeu a guerra, desencarnou. Então, a gente observa que todos eles faziam esse tipo de evocação. Os próprios gregos, nós temos a notícia que Sócrates conversava com seu bom gênio, com seu daimon, com seu bom gênio. E o bom gênio falava as coisas com ele. E a doutrina espírita vem fazer o quê? Ela vem descortinar esse mundo espiritual. Vem nos mostrar que esse mundo não é um mundo miraculoso, não é um mundo maravilhoso e sobrenatural. Aqui Allan Kardec vai dizer, lá no livro O que é o Espiritismo, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem trazer aos homens a relação do mundo espiritual com o mundo material, não como algo mirabuloso e sobrenatural, mas sim como uma das forças da natureza. Ou seja, é um mundo natural, não tem nada de sobrenatural. Porque nós, na condição que nós estamos aqui, agora nós somos o quê? Espíritos, não somos? Porém, nós estamos o quê? Encarnados, num corpo físico, num corpo denso. Mas o mundo espiritual está à nossa volta. E é um mundo verdadeiro. É de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos retornar. Porque é um mundo verdadeiro. Esse mundo aqui é um mundo passageiro. Aliás, Emmanuel vem nos dizer que tudo aquilo que nossos olhos podem ver, nossas mãos podem tocar, está para desaparecer. E é verdade, porque nós vamos durar eternamente nesse corpo? Não, nós estamos aqui de passagem. É uma vida de 1 até 5, 5 meses, 1 ano, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Eu tenho uma conhecida que está fazendo 102 anos. Então vocês imaginam. E os filhos já me falaram assim: eu não quero nem pensar quando minha mãe desencarnar. Eu fico coçando a cabeça, falando que assim, vai ser difícil, Um vai ficar prendendo o outro. Então a gente observa que Allan Kardec veio mostrar esse contato mais íntimo que nós temos com os espíritos. Tanto é assim que ele lançou o seu segundo livro,
que é o livro dos médiuns, é o livro dos evocadores. Ali tem todo o tratado de como é que nós podemos entrar em contato com os espíritos, fazer esse contato de maneira correta, não brincar com a evocação. E Kardec vai mais longe, vem falar assim, que todos, isso está lá no item 159 do livro dos médiuns, diz assim: todo aquele que sente a presença dos espíritos num grau qualquer, por isso mesmo é médium. Essa é a primeira parte da frase dele. Aí vem a segunda: porém, para que haja uma manifestação mais ostensiva, há necessidade de órgãos especiais, porque a mediunidade, esse contato que nós temos com os espíritos, aqui Allan Kardec veio chamar de médiuns, que não existia essa palavra de mediunidade, não existia, foi Kardec que fez esse neologismo, assim como o espiritismo, é um neologismo que Allan Kardec criou, né? Então, na segunda parte, ele vem mostrando que há uma necessidade especial no organismo, porque a mediunidade, ela se localiza no nosso organismo, mas cada um vem com um tipo de mediunidade diferente para ver esse contato. Então, meus irmãos, se você não quer saber de espírito, se você não gosta de espírito, se você não quer saber nada disso, não importa, porque o tempo todo nós estamos em contato com os espíritos. Como disse Paulo de Tarso, né, na primeira carta aos Coríntios, nós temos uma nuvem de testemunhas a nos rodar, nos observar, ou seja, está tudo ao nosso lado. Nós nunca estamos sós. Tem sempre, se aquele que não é encarnado, pelo menos uma multidão de espíritos desencarnados. Mas o que mais me impressiona é que muitos adentraram a esse mundo espiritual antes mesmo de Allan Kardec, conversavam, falavam, mas saíram fascinados com ele. Muitos saíram fascinados. Por quê? Porque viram um mundo diferente. Quando lemos o livro A História do Espiritismo, de Conan Doyle, ele faz um apanhado muito grande sobre essas questões de alguns espíritos que vieram fazer a preparação para a chegada do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Um desses espíritos foi Emanuel Swedenborg, que em 1844 ele desbravou esse plano espiritual. Uma certa noite a faculdade mediúnica dele se abriu e ele começou a conversar, observar esse plano espiritual e fundou uma igreja. Mas depois ficou meio que fascinado. Tivemos outros que vieram também mostrar essas manifestações, e antes mesmo da chegada da doutrina, aquilo que nós chamamos de neo-espiritismo, ou seja, antes da chegada, antes mesmo das irmãs Fox, né? Que tivemos um caso também chamado o caso dos Shakers, que foi um grupo de pessoas que saíram, um grupo de irlandeses que saíram da Irlanda e foram para a Califórnia, se estabeleceram lá. Isso foi em 1831. E lá, durante 7 anos, eles receberam manifestações de espíritos. E quem eram esses espíritos? Eram os espíritos dos índios pele vermelhas, que faziam manifestações nessas famílias. E ficaram durante 7 anos. Até que um dia, o chefe desses espíritos chegou para numa das reuniões e falou: a partir de amanhã nós não faremos mais essas manifestações, mas 4 anos depois virá um novo trabalho. E foi o que aconteceu. 4 anos depois veio quem? A família Fox, as batidas, as pancadas que começaram a ter, e o espírito Charles Roman se manifestando para as crianças. Pensaram que era o demônio, né? E as crianças começaram a fazer pergunta, e assim foi surgindo um alfabeto. A primeira batida era oi, era A, a segunda era
formavam-se as palavras. Essas manifestações foram se espalhando pelos Estados Unidos e passaram pelo México e chegaram na Europa. Chegando na Europa, o que aconteceu? Já não eram só as manifestações, eram o quê? As mesas girantes, as mesas que começavam a pular, a girar. E aquilo foi uma diversão para os europeus, porque as perguntas eram das mais frívolas. Os espíritos se manifestavam, batendo, movimentando mesas e cadeiras, e as pessoas se reuniam e faziam perguntas. As perguntas mais frívolas. Com quem eu vou casar? Será que eu vou ganhar um dinheiro bom? Será que fulano vai morrer? E essas coisas mais. As manifestações se aumentaram e foi na Inglaterra que começou um processo de investigação maior, onde, para provar que aquilo ali, que os espíritos não existiam, foi convocado na Sociedade de Estudos Científicos Ingleses, ou seja, na Academia Inglesa de Estudo, espíritos para comprovar que aquilo era mentira. E convocaram quem? O maior sábio daqueles todos que estava ali, chamado William Crookes, para provar para a rainha que aquilo ali não era falso. E o que o William Crookes fez? Fez uma câmara, evocou o espírito de Florence Cook, e o espírito se materializou naquela câmara, onde ele apertava a mão, escutava o coração dela bater e tudo mais. E outros cientistas surgiram para comprovar outros fatos mediúnicos, como Alexandre Karsakoff, como César Lombroso, né? Todos eles fazendo as manifestações, pegando essas manifestações e provando. Ao passo que William Crookes chegou e falou para a Ciência Academia: olha, os espíritos existem. O que aconteceu com ele? Foi banido, porque não acreditaram, né? O próprio Charles Richer, prêmio Nobel em Fisiologia, também não deram crédito às experiências dele. E olha que Allan Kardec conviveu com ele durante 20 anos, estudando magnetismo. A partir daí, um encontro de Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Allan Kardec, teve com um amigo chamado Sr. Carlotti, que veio falar para ele: você sabe da novidade? Ele falou assim: não, as mesas estão batendo e se manifestando. Aí Kardec, né, falou que assim, um dia poderei ver uma reunião. Um ano depois, um outro amigo dele, um homem muito sério chamado Sr. Fortier, falou: sabe a novidade, além das mesas estarem se manifestando, batendo, agora elas estão dando mensagens. Aqui, Allan Kardec falou: se você provar que uma mesa tem nervos para sentir, cérebro para pensar, eu acreditarei. Enquanto não me provar, isso só vai se fazer parte de um conto para me fazer rir. Aí o Sr. Fortier virou para ele e falou: um dia o senhor ainda será um dos nossos. 5 meses depois ele foi convidado para a reunião na casa da senhorita Pleine Maison para assistir uma reunião pública. E a partir dali ele foi vendo aquelas manifestações e foi fazendo seus estudos. Allan Kardec, que era um homem científico da ciência, porque ele participava da Academia de Ciência de Paris, utilizou um método. Que método? O método que a ciência utiliza, do não desconhecido para o conhecido, fazendo experimentações. Foi nas reuniões seguintes e começou a fazer perguntas com aquelas médiuns, mas não somente na casa da senhorita Pleine Maison, mas na casa da família Baudin, da senhorita Japet, da senhorita Madame Esperancé e tantos outros médiuns. E as informações que os espíritos davam eram quase que as mesmas. E depois ele começou o quê? A fazer anotações. Foi entregue a ele 50 cadernos de manifestações e ele começou o quê? A estudar. E levava algumas perguntas e os espíritos respondiam aquelas perguntas. E todos esses outros espíritos também, essas médiuns, traziam as mesmas perguntas, as mesmas respostas,
de maneira diferente, mas com o mesmo conteúdo. E assim ele foi formulando a doutrina espírita, partindo de um processo extremamente metódico. E Allan Kardec observou que os espíritos não são seres que detêm todo o conhecimento, detêm toda a moral. Ele observou que os espíritos são as almas dos homens que viveram entre os homens e que, desencarnando, eles podem ser felizes ou infelizes. Eles podem ser bons ou maus. Eles estão numa condição boa ou ruim. Tudo de acordo com o que eles fizeram aqui na Terra. E assim ele foi fazendo tudo. E lançou o livro dos médiuns, ou seja, o livro dos evocadores. Eu não vou entrar mais em detalhe, porque senão nós não temos até meia-noite para ficar aqui, né? Então, Allan Kardec fez todas essas experiências. Ele não utilizou só um médium, utilizou vários e vários médiuns de países diferentes, de línguas diferentes, utilizando as mesmas perguntas. Eles não se conheciam e as respostas eram quase parecidas. Nós vamos ver lá na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec chama de controle universal dos espíritos. São exatamente essas informações, essas perguntas que ele fazia para diversos médiuns de diversos países, e os médiuns mandavam as comunicações para ele, quando ele abriu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E mais interessante, foram mais de 1.000 centros espíritas que ele utilizou. Então, diante disso, nós vamos agora ver algumas questões aqui do Livro dos Espíritos, tá? Na questão, nosso estudo de hoje vai da questão 458 a 470, mais ou menos, tá? Mas nós vamos dar um retrocesso nas questões, porque são muitas questões que falam desse mundo espiritual e esse contato. Vamos começar com a questão 87. Ele pergunta assim, a questão 87, que diz sobre o mundo normal primitivo. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, onde é que estão os espíritos? Será que eles ficam somente no lugar, no espaço? No paraíso? Ou no inferno? Aí os espíritos respondem não. Os espíritos os espíritos estão por toda parte, ocupam o universo infinito, o espaço infinito. Tendes muito deles de contínuo contato em torno de vós, observando sem perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza. Servem para a execução dos divinos de Deus. Ou seja, os espíritos estão em toda parte. Não há limitação para os espíritos, porque os espíritos vão em qualquer lugar. Eles fazem parte da natureza, né? Eles nos observam, nos olham. Se você acha que está lendo alguma coisa, acha que está fazendo alguma coisa sozinho, tem uma péssima notícia para você. Não. Por isso é que não há crime perfeito. Né? Haja vista essa semana que a gente tem visto, né? Então, nunca estamos sozinhos. Jesus nos falava, onde tiverem 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Se nós temos alguém que é responsável por nós, pela nossa encarnação, que é aquilo que nós chamamos de anjo protetor, né? Então nunca estamos sozinhos. Aí nós vamos jogar lá para a questão 456. Vou ser breve, tá? Nós temos até que hora? 6. Até 6, né? A senhora lembra de dar uma colherzinha, né? Até meia-noite. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá agora na intervenção dos espíritos no mundo corporal.
Ele diz assim, na 456, veem os espíritos tudo o que fazemos? Será que os espíritos estão observando a senhora? Será que estão observando a senhora? Será que estão observando Eduardo? Aí eles falam, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Porém, cada um só vê aquilo que dá atenção. Guardem isso. Cada um só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ou seja, os espíritos só vê aquilo que dá atenção. Se Eduardo gosta de mentir, quem é que vai dar atenção ao Eduardo? Além do plano de pessoas afins que gostam de mentir? Exatamente, espíritos que gostam de mentira. Né? E na 457, podem os espíritos conhecer os mais secretos pensamentos? Essa então é a mais terrível, né? Será que os espíritos conhecem o que você está pensando, o que a senhora está pensando? Essa questão é algo complicado. Aí ele diz assim, muitas das vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmo. Ou seja, eles conhecem o que nós queríamos ocultar de nós mesmos. Aquele pensamento maravilhoso que vem, né? Quando alguém nos faz tira a gente do sério. Já pensaram nisso? Quando alguém tira você do sério? Muitas das vezes Eduardo pensa em dizimar aquela criatura. Então vocês imaginam quem Eduardo vai chamar, né? E continua a resposta, tá? Muitas das vezes chega a conhecer o que desejaria que ocultasse de vós mesmo. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Ou seja, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós falamos, nós não podemos esconder nada. Aí nós vamos entender por quê, né? Lá no livro Obras Póstumas, Kardec fala sobre o pensamento e a telegrafia do pensamento. O nosso pensamento, ele irradia. O fluido universal, né? Ele é o fluido que nos envolve a tudo que existe, e nosso pensamento se irradia. Então, nessa irradiação, ele vai para o espaço, vai embora. É uma onda que vai embora. Porém, conforme nós pensamos, aquilo ali fica impregnado. Por isso é que Kardec chama telegrafia do pensamento. Nós ficamos rodeados dos nossos pensamentos. Se Eduardo pensa em mentira, em raiva, em briga, qual é a psicosfera do Eduardo? Exatamente disso, desses pensamentos, né? Porque Emmanuel vai nos dizer que pensamento tem forma, tem cheiro, tem cor e tem textura. Ela está lá nas obras de Emmanuel, tem tudo isso, né? Tem forma, tem textura, tem peso e tem cor. Então, quando nós pensamos em coisas não muito boas, são cores, são cheiros, são texturas que eu fico impregnado. E como no mundo espiritual tudo é aberto como um livro, ninguém esconde nada de ninguém, quem é que os espíritos veem? Veem exatamente aquela onda mental, a questão de sintonia, né? Como se fosse um botão de rádio. Eu vou passando, você lá no rádio tem música clássica, tem forró, tem funk, né? Tem de tudo. Então você escolhe o que você quer. E a mesma coisa é o nosso pensamento. Os espíritos estão observando. Sem contar, se nós abrirmos os nossos arquivos espirituais de 1000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, mas não, vamos jogar mais recente, de 200 anos atrás. Aí eu pergunto a vocês, será que 200 anos atrás você era melhor do que hoje em dia?
Será que 200 anos atrás você é uma pessoa menos violenta do que hoje em dia? Há 500 anos atrás. Então não quero nem pensar. Não quero nem pensar há 4,5 bilhões de anos atrás, onde o planeta estava sendo formado. E que Jesus já era um espírito puro. Onde é que estava o espírito do Eduardo há 4,5 bilhões de anos atrás? Aliás, acredito que não seja nem espírito, deveria ser o princípio inteligente. Que Deus não cria espírito, Deus cria princípio inteligente. Depois das suas várias, sucessivas transformações, é que se transforma em espírito. Isso está lá na questão, aí vamos ver isso na questão número 1 ao número 75, Allan Kardec vem falar de espírito com letra minúscula, que é o princípio inteligente. Da partir da questão 76, ele vem falar espíritos com letra maiúscula. Por quê? Porque é a individualidade, é ao ser dotado de livre-arbítrio e razão. E essa transformação não é feita aqui na Terra, tá? Onde é que podemos ver isso? Na questão 607, 608. Então, nós não somos espíritos criados assim. Então, observando esse detalhe, os espíritos têm todo esse vínculo. Nosso pensamento é esse livro aberto. Vou pular para a questão 459 para nós adentrarmos nessa influência oculta dos espíritos. Ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ou seja, será que os espíritos influenciam naquilo que você está fazendo? Será que eles influenciam naquilo que você está pensando? Aí a resposta: influenciam muito mais do que vocês possam imaginar, a tal ponto que são eles, ou seja, os espíritos que vos dirigem. Então, os espíritos dirigem minha vida, porque o que dá a entender, a tal ponto são eles que vos dirigem. Não é bem assim, porque essas perguntas têm um desdobramento nas questões seguintes. O Livro dos Espíritos, a gente pega uma questão e muitas das vezes questões mais à frente vão dar um esclarecimento maior. Então, os espíritos não nos dirigem a grosso modo, porque nós temos nosso livre-arbítrio, nossa maneira de proceder. Mas quem vai chamar eles para perto de nós somos quem? São quem? Somos nós mesmos, com o nosso proceder, com a nossa maneira de ser, com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos. Porque não é só nos nossos atos, não é só nos nossos atos de fazer. Eu fui lá, peguei e dei uma banda numa pessoa, peguei e xinguei a minha esposa. Não, aquilo ali você só está exteriorizando. Mas antes de chegar ao ato, onde é que chega primeiro? Não é no nosso pensamento? Para depois chegar no nosso ato? Então, tudo vai ser de acordo com a sintonia que nós temos. E nós temos que lembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações. Allan Kardec, na questão 100, vai mostrar a classificação dos espíritos. Espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. 90% dos espíritos que reencarnam na Terra são espíritos o quê? São espíritos bons. Como é que é o teor da vida do planeta Terra? É um planeta que tem paz? É um planeta de harmonia? É um planeta onde as pessoas vivem bem? Não digo materialmente. Ou até materialmente também. Vivem bem? Não. A grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos.
Somos espíritos, e qual é a qualidade dos espíritos imperfeitos que Allan Kardec coloca na questão 102, 103? Os espíritos perfeitos são aqueles que têm dificuldade de pensar em Deus, têm todas as paixões, egoísmo, vaidade, orgulho, ambição, tem a revolta contra Deus, né? E a Terra não é um mundo feliz. Lá no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que diz assim, que o Espírito vai falar que o planeta Terra é comparado a uma penitenciária ou a um hospital. Quem é que vai para a penitenciária? São pessoas boas? Não, né? E quem é que vai para o hospital? É aquele que tem saúde? Até mesmo os médicos? Não, né? Então os espíritos colocam isso. É a comparação que ele faz da Terra. Mas por que? A Terra é ruim? Não. A Terra não é ruim. Os espíritos que reencarnam nela que são complicados. Nós somos meio complicados. Então a gente observa como é importante nós entendermos que nós temos que fazer o bem para vencer a nós mesmos, vencer as dificuldades. E olha que nós, por havermos praticado muitas das vezes o mal em vidas passadas, nós carregamos também atrás de nós uma falange de espíritos que não nos querem muitas das vezes bem. E ficam à espreita, queremos observando para nos dar um tombo. Aí entra as obsessões, as possessões e as subjugações que Allan Kardec vai estudar no Livro dos Médiuns. Quando nós pegamos a obra de André Luiz, a gente observa, né, esses dramas. Tem uma obra chamada No Domínio da Mediunidade, que André Luiz vai observar, até um estudo que Martins Peralva fez dessa obra, que ele vai dizer sobre o hálito mental. Olha só, o hálito mental, ele vai fazer a seguinte comparação. Quando a gente come um alho ou cebola, qual o gosto que fica na nossa boca? Não é de alho e de cebola? Ou quando você solta um arroto, geralmente a pessoa percebe, né, que você comeu cebola pelo aquele alho de cebola. Assim como, de repente, com um chocolate, alguma coisa, que fica aquele cheiro. Quando a gente passa um perfume, fica o cheiro. Imagine isso, o hálito mental. A pessoa sempre pensando as mesmas coisas. Sempre com aquele pensamento de raiva, de intriga, de inveja, de ambição, né? Então a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia. Tem a outra obra de André Luiz chamado Ação e Reação, onde há toda uma configuração, que eu também não vou contar para vocês, porque não vai dar tempo, mas diz mais ou menos assim: na Mansão da Esperança, o local onde André Luiz foi estudar, ele foi acompanhar o drama de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio foi um espírito que ele pegou os dois irmãos, tinha uma fortuna grande para receber, tinham mais dois irmãos, os pais morreram, e fizeram a partilha dos bens, só que ele não queria dividir com os irmãos. O que ele fez? Levou os irmãos para o lago da fazenda, embebedou os irmãos antes, e papo vai, papo vem, se davam tudo bem. Ele mesmo virou a canoa, e o drama maior, né? Os dois irmãos morreram, ele sobreviveu, ficou com toda a grana. Aí é que começa o drama maior dele. Ele também vai desencarnar, né? E quem é que vai recebê-lo no plano espiritual? Exatamente os irmãos. E vocês acham que os irmãos gostaram do que fizeram? Que ele fez? Não. E há toda uma obsessão que ele fica meio, vamos dizer, maluco. Ele é resgatado por essa mansão da esperança e levado para lá para tratamento, totalmente fora de si. Esses dois irmãos,
obsidiaram a esposa e a esposa desencarnou no mesmo lago. E sobrou o filho que tinha. O que esses dois espíritos fizeram? Começaram a influenciar a ele a suvinice. Então André Luiz foi ver todo aquele caso e teve contato com esses espíritos e ele ficou impressionado, porque ele nunca tinha visto dois espíritos com conhecimento tão grande de obsessão. Fez amizade com esses espíritos e os espíritos chegaram e falaram para ele: olha, é muito fácil a gente obsediar o Luiz, o filho que ficou, porque ele já trazia dentro de si a suvinice. Então, eu vou mostrar. O Luiz dormiu, foi retirado, né, por esses dois espíritos, e os dois espíritos chegaram para ele, falaram, Clarindo, dos dois espíritos, Clarindo e Leonel, falaram assim para ele: olha, procura o fazendeiro da fazenda ao lado, porque ele quer vender a fazenda dele. O que o espírito fez? Saiu correndo, igual um desesperado. Isso em espírito, foi correndo diretamente para poder comprar a fazenda. Aí os dois espíritos falam para André Luiz: tá vendo? Não precisamos nem mais obsidiá-lo, porque ele já traz o desejo central. E todos nós trazemos nossos desejos centrais em nós. Qual é seu desejo central? Não me conta, por favor. Tá? Qual é seu desejo central? Também não quero saber. Mas olha o pensamento, tá? Cuidado. Então, é assim que se procede, né? Os espíritos estão sempre nos observando. Foi por isso que Allan Kardec, observando essas manifestações, lançou o quarto livro da obra. Lançou o primeiro, o Livro dos Espíritos, que é a base. Lançou o segundo livro, 2 anos depois, que é o Livro dos Médiuns, que a sua introdução diz assim: este é uma continuação do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos. Porém, é o livro para os evocadores, para todo aquele que quer ser médium ou quer entender. É o tratado de espiritualidade. Lançou a terceira obra, que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, As Leis Morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e lançou a quarta obra, né, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é a terceira parte, é a quarta parte do Livro dos Espíritos. E o quinto livro, que é a Gênese, é da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então Allan Kardec nos traz isso. E é no terceiro livro que ele mostra os espíritos, a qualidade dos espíritos que estão ali, né? Uns sofrem mais, espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos em condições de sofrimento, criminosos arrependidos e suicidas. Está lá, é só a gente ler, né? Então, a questão, vamos retornar aqui para a questão, antes que termine o nosso tempo. Lemos a questão 459 e vamos... como é que nós podemos nos fortalecer contra a influência dos espíritos? Ele diz assim, na 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ou seja, como é que eu posso me proteger da influência dos espíritos que querem nos arrastar ao mal? É bem simples, né? Ele diz assim: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus pensamentos os chamam e pelos seus pensamentos os atraem. E a prática, principalmente, e a questão 469, por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meio? Ele responde: praticando o bem e pondo Deus em toda a vossa confiança, repilareis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender a sugestões
dos espíritos que suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, que insuflam as paixões mais, desconfiais especialmente dos que exaltam o orgulho, pois que esses assaltam pelo lado fraco. Por que o orgulho? Porque os espíritos falam. Os maiores males da humanidade, isso está na questão 918 e 919, são dois: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo é o que assola a todos nós. Porque ainda temos muito dentro de nós. É por isso que seguir a Jesus é difícil, né? É muito difícil, porque Ele mesmo veio nos falar, nos falou tudo que deveríamos saber e praticar. Mas os nossos espíritos ainda é tão longe que a gente Eduardo fica pensando, caramba, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Mas eu tenho que renunciar a tudo? Não. Renunciar o quê? Renunciar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque o Cristo falou, né? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, quando a gente observa isso, eu lembro de Amélia Rodrigues, que veio nos dizer em suas obras que naquelas praias de Cafarnaum era o lugar que ele amava. Ele amava aquele local e foi ali que ele começou a fazer o seu messianato, convocando Pedro, convocando João, convocando o povo, fazendo as curas, levando o alívio do corpo e alívio da alma. A todos eles, ele dava o pão da vida. Mas, infelizmente, o povo só queria saber de alimentar a barriga e saciar o corpo. E a alma ficava aqui. Então, observamos Jesus no seu caminhar, em todas as suas passagens. Quando ele observava um pecador, Jesus, que tinha a vista, a dupla vista, muito mais, via a alma interior e não via como nós os corpos. Nós vemos os corpos, Jesus já via a alma. Ninguém nunca fez tanto pelo pecador como Jesus, mas também ninguém nunca combateu tanto o pecado. Mas até hoje, a mensagem já vem há 2000 anos e nós estamos aqui. Há 2 domingos atrás, as igrejas comemoraram a ressurreição do Cristo. E a doutrina, eu aprendi dentro da doutrina, que a doutrina não veio trazer aquele Cristo crucificado na cruz. Não. Infelizmente, a mensagem que deixaram é daquele Cristo crucificado. Mas a mensagem do Cristo é mensagem de vida. Como ele mesmo falou, eu sou o pão da vida. Aquele que anda comigo não andará em trevas. E ele foi dizendo para todos que teria que partir, principalmente para os seus discípulos. Por 3 vezes ele falou. Aqui Pedro, depois de 2 anos quase de ensinamento, Jesus parte para a Fenícia com os seus discípulos. Um lugar mais afastado, depois ele volta, para em Cesareia de Filipe e pergunta a seus discípulos: o que dizem sobre o Filho do Homem? Aí os discípulos falam: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista,
Outros falam que tu és um dos antigos profetas. E vós, o que dizei? Ou seja, você é discípulo. E os discípulos olhando, até que Pedro, sempre Pedro, o mais interrogador, o mais questionador do colegiado, olha para ele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou seja, a revelação começou ali. Jesus olha para ele e fala: bem-aventurados é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Ou seja, não foi nem a carne e nem o sangue, ou o corpo, mas o Pai que estás no céu. A partir dali, o Cristo começa a falar, falou 3 vezes em partes diferentes, que teria que ir para Jerusalém, teria que dar seu testemunho em Jerusalém, que ele seria preso, seria traído, seria preso, seria crucificado. Aqui Pedro fala: Senhor, em maneira nenhuma deixarei que isso aconteça a ti. Jesus olha para ele e fala, no mesmo instante: afasta-te de mim, Satanás. Essa questão é muito forte. Por quê? Porque no mesmo momento que Pedro teve a revelação do Cristo, falou que ele era o Cristo, Cristo é aquele esperado, ungido, é um título. Pedro caiu em seu pensamento, no sentido de voltou à sua natureza e falou: não quero nada não deixaremos que nada disso aconteça. E Jesus, depois dialogando com ele, falou: saia de mim, Satanás. Porque no mesmo instante Pedro foi alvo de espíritos imperfeitos que estavam ali junto. E depois há todo um diálogo de Jesus com Pedro, falando: Pedro, os espíritos das trevas querem te jorear como o vento joreia o trigo, mas eu rogarei a meu Pai por ti, e chegará um dia que você fortalecerá as minhas ovelhas. Pedro se transforma, nega Jesus 3 vezes, se transforma e é aquele seguidor do Cristo, né? Que transforma a casa do caminho. Então, meus irmãos, que quando nós estivermos nas dificuldades, que possamos abrir o nosso coração ao Cristo, que possamos fazer de nossas casas, uma vez na semana, um culto do Evangelho no lar. É uma fortaleza para o nosso lar. Que possamos orar e vigiar. Orai, a palavra certa é olhai, vigiai e orai, para vos não cairdes em tentação. Então, convoco a todos vocês, diante das nossas imperfeições, para que possamos ficar em vigilância, principalmente nesses momentos de transição. Muito obrigado, desculpa pelo tempo que eu passei, e fico devendo 5 minutos para a próxima. Boa noite, tá? Agradecemos muito ao nosso irmão Eduardo pela sua explanação, pelas suas explicações, que nós estejamos todos atentos, né, a tudo isso que nós ouvimos hoje. Então agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Peço aos passistas que se posicionem, por favor, que todos permaneçam em silêncio. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, mais uma vez, agradecendo ao nosso querido Mestre por esses momentos de reflexão, de paz, de luz em nossas vidas. Pedimos, Mestre, que abençoe a todos nós que aqui estamos. Nós possamos seguir sempre contigo, de mãos dadas com você, na certeza da tua presença em nossas vidas. Que possamos seguir procurando olhar para os nossos sentimentos, entender nossos sentimentos, para que os nossos pensamentos sejam melhores e para que as nossas atitudes sejam também melhores. Que nós possamos seguir, Mestre Jesus, conforme os teus exemplos. Abençoa todos nós que aqui estamos, abençoa o Eduardo, toda a sua família, Mestre, que ele possa estar aqui conosco sempre, em todos os lugares, levando o seu conhecimento, levando a sua paz para todas as pessoas. Abençoa os nossos lares, abençoa os nossos entes queridos, Mestre, onde estiverem nesse momento, recebam as tuas bênçãos, a tua paz, a tua luz. Abençoa todos esses irmãos que estão aqui internados no nosso hospital, que receberam nesse momento tanta luz, receberam tanto amor de todos nós que aqui estamos, que nós estejamos sempre unidos em teu nome, que saiamos daqui acompanhados dos nossos mentores, dos bons espíritos, e que saibamos, Mestre, em todos os momentos, naqueles momentos de maior dificuldade, buscar dentro de nós esse Deus que habita em nossos corações e nos conectar com os nossos mentores, com esses amigos espirituais que estão conosco em todos os momentos da nossa vida. E pedimos também à nossa Mãe Santíssima, nossa querida Mãe Maria, que envolva todos nós que aqui estamos, nossos lares e familiares, aqueles que não puderam aqui estar, com seu manto de amor e luz. Que assim seja, graças a Deus. Bem, peço mais um minutinho da atenção de vocês.